Como é que eu explico pro torcedor colorado que o Inter jogou contra um time quase eliminado e não conseguiu fazer o óbvio, não conseguiu fazer o simples, não conseguiu vencer o jogo? Não precisava ser tão duro, Leonardo. Pois então, Jory, no sala de hoje até mencionei que o Nacional do Uruguai que enfrentou o Bahia tinha um interino. O Atlético Nacional e perdeu tinha um interino. E o que enfrentou o Nacional da Colômbia, o Bahia em casa, a ordem foi Nacional da Colômbia, era interino. E o Bahia em casa, o técnico foi apresentado na segunda-feira de manhã, ele chegou ao CT de Los Céspedes, o CT do Nacional, de mala, com as malas dele. Aí o repórter perguntou, tu chegou de mala? Sim, porque eu vou dormir aqui. Eu vou passar o dia aqui, eu vou ficar o tempo, até a hora do jogo aqui, porque eu preciso me municiar do máximo de informações, de ver o ambiente, de conhecer os jogadores. Então assim, ele chegou num dia e comandou o time no outro, perdeu. Só que desde lá ele teve 15 dias de trabalho, um pouquinho mais, 17 dias de trabalho. Ele teve mais 2 jogos do Campeonato Uruguai, ele teve sessões de treino. O Nacional jogou na sexta-feira contra o Miramar Misiones, ganhou. O Inter jogou um Grenal no sábado. Então assim, é um dia a mais contra o adversário de menor quilate, não era um clássico. Tudo isso entra na conta. E esse Nacional, embora ele esteja como lanterna, ele tenha feito recém o primeiro ponto dele, ele era um time diferente daquele que o Inter enfrentou. Esse é o capítulo do Nacional, que veio para cá, e aí entra o capítulo do Inter. Eu disse depois do jogo contra o Palmeiras e disse depois do Grenal, e escrevi isso. O Inter foi mapeado. Os adversários entenderam que as saídas pelas laterais do Inter eram a sua fortaleza, que o Alan Patrick precisava de marcação. Aníbal Moreno marcou o Alan Patrick. O Grêmio congestionou o meio, tinha sempre alguém vigiando o Alan Patrick. Hoje o Oliva marcou o Alan Patrick quase que o tempo todo. Então o Nacional fechou os lados do Inter e baixou suas linhas. O Nacional veio jogar num 5-4-1, tinha uma linha de 5 zagueiros, 4 na frente e o Nico Lopes de centroavante na intermediária de defesa deles. Não mais do que isso. Só que quando eles recuperavam a bola e eles forçavam o erro do Inter, porque o Inter ficava Fernando, Vitão, Vitor Gabriel, Bruno Henrique, Fernando, Vitão. E aí quando o Inter tentava Gabriel Carvalho, era desarmado, contra-ataque e gol. O Inter tentou Alan Patrick, desarmado, contra-ataque e gol. Porque o Nacional fechou os espaços do Inter e tirou do Inter aquilo que ele tem, as ultrapassagens, o Alan Patrick comandando as ações. O Fernando tentava vez ou outra sair, mas não tinha para quem passar a bola. O Inter teve um lance de ataque logo no começo do jogo, porque o Nacional começou o jogo em cima do Inter, que foi o lançamento do Aguirre pegando a linha adiantada da zaga do Nacional e o Valência perdeu. E depois, meu amigo, foi só Nacional. E foi 3-0 e poderia ter sido 4. O Inter escapou de levar o 4º gol. O Inter conseguiu ainda encontrar no final do primeiro tempo umas vitórias individuais do Wesley e o jogo começa a ter um pouquinho mais de cor vermelha no campo ofensivo e vem o pênalti. E o segundo tempo o Roger tira o Gabriel Carvalho, que não foi bem, está voltando de lesão, sentiu o jogo físico, ele tentou 2 iniciativas ali, 2 jogadas individuais, e aí ele percebeu que não ia levar vantagem, que a marcação era muito dura, ele passou a tocar a bola de primeira. O Vitor Gabriel também não voltou bem, mais lento, mas são meninos, estavam estreando na Libertadores, estão voltando de um longo período de lesão. Só que tu vai tendo 2 jogadores abaixo e tu teve um outro jogador, o Bruno Henrique, que foi quase que inexistente na partida, contra um adversário que os 11 estão arregimentados e os 11 estão tentando te roubar a bola para sair em contra-ataque. É claro que tu vai sofrer. Segundo tempo não, aí o Gabriel Carvalho ficou no vestiário, o Inter já voltou diferente, o Inter já voltou mais agressivo, voltou mais agudo, o Roger demorou a mudar, ele já deveria ter voltado com o Romero no lugar do Bruno Henrique no intervalo, ele demorou, ele foi mudar aos 15 minutos do segundo tempo, e aí o Inter perdeu tempo. Tanto é que quando ele tira o Bruno Henrique, tem a reação do Inter, o Inter chega ao empate 3-3 e poderia ter feito 4-3, porque criou situações dentro da área. Por detalhe, o Alan Patrick não teve uma bola numa tabela, o Borré perdeu um gol dentro da área, enfim, o Inter foi pagando muito por essa demora do Roger e no primeiro tempo por individualidades que foram submetidas à marcação do Nacional. E o Nacional foi muito inteligente. E esse é um desafio que o Roger tem. O time dele está mapeado, ele precisará encontrar soluções. E não bastam ser soluções durante o jogo, como ele encontrou no Grenal e como ele encontrou hoje, colocando o Romero
armando o jogo desde trás. O Romero foi desequilibrante hoje. O Fernando foi o dono do meio campo convencendo, é o dono do time do Inter. Mas o Romero foi desequilibrante. Só que tu não pode estar tirando cartola, coelho da cartola, todo jogo para correr atrás. Outro ponto. Por que o Inter cai de rendimento também, além do mapeamento dos adversários? Porque o Inter está cansado. Porque a maratona está cobrando um preço. O Inter perdeu o Carboneiro e perdeu o Diego Rosa agora, que poderia ser uma alternativa hoje como lateral, tanto que entrou o Natan. Então assim, a maratona está cobrando do Inter e por isso, Diori, o Inter teve essas dificuldades. Salvou um ponto, foi o que deu. Bom, Vaguinha, como é que tu tá te sentindo nesse momento, depois de um jogo que começou do jeito que não se esperava e terminou de uma maneira ainda mais inesperada? A gente precisa separar, né? A recuperação, a forma como o Inter foi buscar o 3-3, acho que mostra realmente que o time não aceita a derrota, né? Que é um time que é engajado, que tem luta, que demonstra isso e quer mesmo, é um grupo que quer alguma coisa. A gente precisa separar isso da atuação do primeiro tempo, dos 45 e do resultado, né? Empatar em casa, um pontinho, quando é para te somar 3, não pode ser considerado bom. O jogo é um jogo maluco, tem circunstâncias que só o futebol explica, né? Que foram alguns gols que o Nacional fez. O primeiro gol é surreal, mas mostra ali também, reflete um pouco também o comportamento do time, o comportamento que o time entrou em campo, Diori. O Inter demorou para entender que estava disputando um jogo de Libertadores da América e que, apesar do adversário ter perdido dois jogos nesta competição, é um adversário que tem camisa, que tem tradição, que tem torcida. E contra esse adversário nesta competição, se tu não entra com um alerta 100% ligado, com 110% de entrega, tu vai sofrer esse tipo de situação. Tu vai sofrer gols bobos como o Inter tomou. E faltou isso, faltou concentração. O Inter em alguns momentos, e não é de hoje, demonstra que vou tocar a bola aqui, é um time que tem posse de bola, nossos times, na hora certa nós vamos achar uma penetração de um extrema e vai acontecer o gol. E não é assim, não é todo dia que tem pão quente. Tu pega um adversário ligado e extremamente intenso, como foi esse time do Nacional nos 45 minutos iniciais, e pra mim é só isso, tá? O time do Nacional, o Léo falou do treinador que estudou e tal, não passou do meio campo no segundo tempo. Teve um chute do Vargas aqui, até assustou o Antony. Mas é um time extremamente limitado, o que aumenta a minha preocupação. Porque o Inter tinha que ganhar desse adversário. Bom, o que faltou pro Inter? Faltou isso, alerta, que é entrar em estado máximo de alerta em um jogo de Libertadores da América, e faltou qualidade para alguns jogadores. Eu defendi, a gente elogiou a escalação, defendi o Gabriel Carvalho porque ele entrou bem no Clássico Grenal. Hoje ele entrou numa rotação muito abaixo. O Vitor Gabriel, que é um excelente zagueiro, e aí vai o asterisco aqui, completamente desembocado, correndo atrás do ala, me ajuda, Léo, o ala do Nacional. O Anchieta pela direita e o Baez pela esquerda. O Anchieta pela direita largou junto com ele e chegou 2 quilômetros à frente. Aí faltou a recomposição do Bruno Henrique, tomamos o segundo gol. Aí tem um escanteio no primeiro pau que o meu centroavante não sobe. Meu centroavante não resolve meu problema na área, onde tem que fazer gol, e aqui atrás não ajuda também. A bola passou por ele, ficou olhando e o Antony falhou no gol. Então, são falhas individuais de um time que não estava bem no coletivo e que sai tomando 3-0. Bom, sai tomando 3-0 para te chegar ao empate. É uma guerra. Foi o que o Inter fez com a ajuda do torcedor, aquele torcedor que ficou aqui e que apoiou até o fim. E aí nós conseguimos chegar com as mudanças que fez o Roger. Acho que o Roger demorou para colocar, para tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava mal no jogo. Aliás, está mal o Bruno Henrique. É preciso encontrar uma solução ali que nós não encontramos. O Roger não consegue encontrar. E o time cansado também. Tem esse detalhe. É um time que está exausto, que bateu, me parece, no teto na questão física, me bateu no teto. Bateu no teto. Então, eu tenho dificuldade, Diori. Uhum. Tu vai perguntar assim, qual é o teu sentimento aí, Vaga? Não sei. Eu tenho dificuldade para... por isso que eu tentei separar assim. Pô, legal, fomos atrás, buscamos, poderíamos ter virado, mas não conseguimos. Perdemos 2 pontos aqui, verdade. Mas poderíamos ter perdido um jogo, e aí quando tu perde o jogo, vem outras coisas junto.
O Inter já tem aí 4 jogos sem vitória. Já começa, né, uma desconfiança que eu acho que é muito cedo para isso. Muito cedo, o torcedor tem que acreditar. O trabalho é bom, as coisas vão melhorar. O Inter vai ficar em Porto Alegre ainda essa semana, tem um jogo decisivo contra o Juventude. Mas para fechar essa minha primeira manifestação, o que eu falei quando o Pedro me chamou ali na última, ainda na jornada. O meu centroavante tem que botar a bola na rede. Não existe time campeão, time que chega sem artilheiro. Se o Wesley, que foi o cara dos gols do ano passado, não tá fazendo, alguém tem que fazer. E não pode ser de pênalti. Vaguinha. Tem que botar a bola na casinha. Jory, o Valência tem que botar a bola na casinha. Fala, Felipe. Tem que fazer. Nico, rápido. Nico Lopes passou aqui na Zona Mista, não quis falar. Atacante ex-Inter, hoje no Nacional. Uma das figuras da partida, passou aqui na Zona Mista. Passou direto, é. Ô Vaguinha, não dá pra entender um jogo que o time toma 3 gols, aí faz 3 gols e não tem um gol de centroavante, Vaguinha. Não. Como é que a gente explica isso? Um jogo que foi 3-3, tu não tem um gol de centroavante? Não, cara, assim, o Valência lutou, se entregou, não quero cobrar ele em relação a isso, tá? O Borré já entra no segundo tempo, mas tem erros, assim, de tomada de Teve um lance que o Borré apanhou da bola, que ele foi tentar chutar e furou. Exato, sabe? E alguns equívocos, assim, técnicos, sabe? Que jogadores desse nível não podem cometer. Não podem cometer. Me parece, sabe o que, Jory? Que falta gana pra esses caras. Que falta tesão, já posso falar, né? Tesão pra fazer o gol, pra rasgar a rede do goleiro. Falta um... Eu vou dizer um negócio aqui agora, pode virar um corte, pode virar qualquer coisa. Mas hoje no jogo do Inter, o Damião foi homenageado. Sabe? Falta aquela coisa do... Exato. Aquele espírito que o Damião tinha, sabe? Baita exemplo de um cara que quer rasgar, quer colocar o goleiro e tudo pra dentro. Falta isso nos meus centroavantes. Eu adoro o Valência. Poxa, vocês são testemunhas, quem acompanha meu trabalho há tempo sabe do carinho que eu tenho, da defesa que eu faço. Mas deu. Eu tô cansando de defender o Valência. E o Borré entra, e aí vem, daí ele vai naquela velocidade dele, que parece, aí dá um drible aqui, na hora de chutar, sabe, parece que falta tesão, falta um pouco do Leandro Damião nos caras. Não adianta. Estamos falando aqui, estamos analisando, o Léo analisa e fala da questão física, analisa o comportamento do time dentro de campo, aí o esquema tático, como o Roger mexeu, a gente faz essa avaliação. Não adianta. Se o centroavante não entregar gol, como o Valência já entregou em 2023, como o Borré já entregou no ano passado, eu não tô cobrando de quem não pode me entregar. Eles podem me entregar. É verdade, entregaram pouco. Mas eles podem entregar. Se não, eu tô nem aí pro nome deles. Dá uma chance pro Ricardo Matias pra gente ver. Eu tô pedindo para que o Roger faça isso no próximo jogo contra o Juventude? Não. Mas no mínimo no banco de reservas esse garoto tinha que estar. Ele tem que fazer uma sombrinha. Então assim, é Libertadores, é difícil. O grupo é muito equilibrado. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer na quinta-feira, no jogo do Bahia contra o Atlético Nacional. Não tenho a mínima ideia, porque o Nacional pode ganhar do Bahia, jogando em Salvador. O Inter pode ganhar do Atlético Nacional em Medellín, não tem problema nenhum nisso. O Inter pode ganhar do Nacional. Gente, o time do Nacional é um time fraco. O time do Nacional, ele é bem treinado, ele tem jogadores jovens, apesar da experiência do Coates, né, do Nico Lopes e do Vargas que entrou depois, mas tem uma gurizada que corre, que tem intensidade, mas é fraco tecnicamente. Não segura o rojão. Por isso que eu lamento também que o Inter tenha perdido os 2 pontos hoje aqui.